A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 32. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é uma palavra pronunciada por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele manda nós lembrar da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. O cristão jamais deve olhar para trás. O cristão deve avançar para frente. Para advertir isso, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Quero falar no dia de hoje sobre 12 coisas que nós devemos lembrar. Primeiro, lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 24, 6, quando os anjos disseram às mulheres, ele diz assim: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou. Como é importante nós lembrar aquilo que o Senhor nos fala. E juntamente com lembrar o que ele fala, devemos lembrar da sua palavra. João, capítulo de número 15, versículo de número 20, nos fala isso. Olha só, João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Tá vendo? Lembrai-vos de como vos falou, lembrai-vos da palavra que vos disse. Lembrai-vos também da mulher de Ló. Efésios, capítulo 2, verso 11, diz-nos a Bíblia que nós devemos lembrar que nós éramos no outro tempo, como nós éramos gentios e da onde o Senhor nos tirou. Olha só, Efésios 2, versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, era gentio na carne, chamada incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Devemos sempre lembrar que nós éramos gentios, da onde o Senhor nos tirou. Colossenses, capítulo 4, verso 18, Paulo, terminando sua carta à igreja de Colossos, Paulo pede para que os irmãos se lembrem. Ele diz: saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. Paulo estava preso por causa do evangelho e ele pede que os cristãos se lembrem das prisões deles. Hebreus, capítulo 10, verso de número 32, nós temos aqui outra coisa que nós devemos lembrar. Hebreus 10, verso de número 32, está escrito assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, da onde nós fomos tirados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflição. Lembramos disso ainda no livro de Hebreus, capítulo 13, verso de número 3, manda nós lembrar dos presos. Lembrai-vos dos presos, aqueles que estavam presos por causa da palavra, como se estivesse preso com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também num corpo. Então, lembrai-vos dos presos. Hebreus, ainda 13, verso 17, verso 7, diz que nós devemos lembrar dos pastores. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Como é bom lembrar daqueles homens de Deus que nos falaram as palavras de Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículo 12, lemos assim: lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito. Oh, como é bom lembrar das maravilhas de Deus. Ainda em 1 Crônicas 16, 16, manda que nós, 16, 15, fala: lembrai-vos perpetuamente do seu conserto. Como é importante lembrar do conserto de Deus, no nosso caso, da nova aliança, não é? Por isso que Jesus falou: fazei isso em memória de mim. Lembrai-vos do conserto dele.
Malaquias, capítulo 4, verso 4, diz: lembrai-vos da lei de Moisés, que é o concerto que Deus havia feito, a lei de Moisés. E finalmente, Neemias, capítulo 4, versículo de número 14, lemos assim, Neemias 4, 14, e olhei, e levantei-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos. Como devemos lembrar do nosso Deus, que é grande e terrível, e não temer as coisas que nos sobrevêm. 12, lembrai-vos na Bíblia. Primeiro, lembrai-vos da mulher de Ló. Segundo, lembrai-vos como vos falou. Terceiro, lembrai-vos da palavra. Quarto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, era gentil. Quinto, lembrai-vos das minhas prisões. Sexto, lembrai-vos dos dias passados. Sétimo, lembrai-vos dos presos. Oitavo, lembrai dos vossos pastores. Nono, lembrai de suas maravilhas. Décimo, lembrai do seu concerto. 11º, lembrai-vos da lei de Moisés. 12º, lembrai-vos do Senhor. Já que estamos falando de lembra de acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, ali você encontra um comentário toda a Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.